Conversar um pouquinho sobre aquela enquete que nós fizemos sobre o como que você gostaria de ser tratado ou tratar. Nós propusemos você a fazer essa pergunta a você, indagar você sobre isso, né? E segundo, que também a gente obteve respostas muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar é que várias pessoas colocaram que gostaria que as pessoas que convivem com elas deveriam ser mais verdadeiras, mais compreensivas, que gostariam de amor, respeito. Então, assim, são valores, são qualidades, são virtudes que essas pessoas esperam que as pessoas que convivem com elas possam oferecer a elas, né? Então, o que é que você gostaria que as pessoas que você convive ofereçam a você? Como que você gostaria de ser tratada, né? Então, isso eu achei, assim, que foi bem bacana essas respostas. Eu mesma coloquei várias respostas de como eu gosto de ser tratada. Não que eu gostaria, eu gosto de ser, eu pretendo ser, eu tenho a intenção de ser tratada. Primeiro por mim mesma, eu me tratar, né? Eu me tratar, por exemplo, com bondade, com compreensão, com respeito, com ser vista por mim mesma, ser ouvida, ter esse espaço, o respeito, acho que eu já falei. Então, assim, eu coloquei várias qualidades que eu espero que as pessoas lancem mão quando vierem relacionar comigo, assim como eu própria tenho a intenção de lançar mão quando eu estiver relacionando comigo. E então, assim, antes de falar o propósito que nós tivemos, eu gostaria de falar também das pessoas que não responderam. Não estou falando todas, mas estou falando que algumas entraram em contato comigo, inclusive algumas amigas falaram assim: Maia, quando eu vi aquela foto daquele casal de idoso, eu falei, não é para mim. E olha que essa amiga minha, ela tem mais de 60 anos, né? Então, assim, isso assim, eu achei muito significativo, que vem mostrar o quanto que ainda, apesar do quanto é veiculado esses conhecimentos, essas informações sobre o envelhecimento, ainda assim existem muitos preconceitos. Então, aquele conceito antes, né, de conhecer realmente o que é, como é, por que é envelhecer. Então, como sempre eu falo, nós estamos envelhecendo todos nós, a partir do nascimento. Então, basta estar vivo para você estar envelhecendo. Ninguém envelhece do dia para a noite. Todos nós envelhecemos dia após dia, instante após instante. Ninguém está como está agora. Ninguém estava como está hoje há 20 anos, há 10 anos atrás. Então, por quê? A vida é impermanente, é instável, tudo muda o tempo todo e é muito difícil ainda para a maioria de nós aceitar essa realidade, que as coisas modificam, acolher o que há, inclusive o próprio envelhecimento, né? Muitas vezes por essa cultura tão rígida da beleza ser ligada à juventude, né? Esse culto cruel à juventude, quanto mais a gente aproxima desse culto, às vezes sem perceber e sem consciência, a gente se deixa levar por ele. E a gente começa a comprar essa ideia de que a gente pode continuar jovem ou que a gente pode rejuvenescer. Gente, não existe essa chance de rejuvenescer. Não existe essa chance e nem a necessidade de rejuvenescer. Eu posso cuidar da minha aparência conforme eu quero, conforme eu sinto bem. Então, se eu quero pintar meu cabelo, eu pinto, senão eu vou deixar branco. Mas não tem nada de errado a gente fazer vamos dizer assim, fazer algumas escolhas ou usar algumas estratégias que nos faça sentir melhor, ok, mas assim, conscientes do que está fazendo. Quer dizer, o fato de eu pintar meu cabelo não significa que eu não esteja em processo de envelhecimento, que eu não tenha envelhecido. Tanto é que meu cabelo está branco.
né? Quer dizer, se eu não pintar, ele vai ficar branco. E tá tudo certo, só que eu me sinto bem, pelo menos por enquanto, assim. Eu vou continuar pintando assim, desde que eu ache que faça sentido. Ok, isso não tem nenhum problema, mas eu tenho a consciência que eu sou idosa, eu tenho a consciência que eu estou em processo de envelhecimento. Eu também pude aprender com essas lições, tirar a lição desses sofrimentos, tirar, né, aprendizados muito valiosos. E aí, por isso que eu estou aqui, para dizer para vocês que, primeiro, agradecer a todos, né, que entraram em contato, que curtiram, mesmo que não responderam, aos que responderam, e aos que ficaram em dúvida ou até meio assim, não, isso não é para mim. Velho não é para mim. Eu não quero pensar nisso agora. Então, assim, mas não podia deixar de falar isso, né? Essa tentativa de se distanciar de uma realidade, de um fato. Gente, quem está aí desse lado está em processo de envelhecimento. Se você está respirando, significa que você está vivendo. Se você está vivendo, você está envelhecendo. Não tem chance de ser diferente. Você só vai deixar de envelhecer quando você estiver debaixo da terra, quando você não estiver mais aqui, ou queimado, cremado, né? Então, veja, se nós estamos vivos, vamos fazer jus a essa vida de uma forma consciente, do tudo que nós já vivemos, dessa bagagem que nós colocamos nas nossas costas, daquilo que faz sentido eu tirar porque não tem mais utilidade para mim, daquilo que faz sentido eu colocar porque eu cheguei à conclusão que está me fazendo falta, daquilo que eu preciso deixar na bagagem porque é uma coisa que eu uso e que é muito bacana para mim, que faz sentido, né? Mas por que perguntar? Agora vamos dizer, por que perguntar como que você quer ser tratado? Por quê? Né? Porque eu coloquei... Será que a Sumaia é tratada com desrespeito? Ela colocou que precisa de respeito, ela colocou que quer ser vista, ouvida, ela quer ter espaço, ela quer... Por que ela colocou isso? Gente, porque se eu não tenho consciência de como eu quero ser tratada, eu não tenho como passar isso. As pessoas não têm bola de cristal, elas não vão adivinhar como eu quero ser tratada. Agora, se você nem para pensar sobre isso, se você nem tem ideia de como você quer ser tratada, como é que as pessoas vão saber? Então, eu sei como eu quero ser tratada, porque quando a gente não sabe, a gente aceita qualquer coisa, ou vai no piloto automático, tipo, você nem tem consciência, você só reage, você vai ser reativo, né? A pessoa fala de uma forma, você dá na mesma moeda, né? Então, bateu, levou. Então, assim, será que é isso que você quer para você? É essa maneira de ser tratada, às vezes de uma forma agressiva, abusiva, uma forma de disputa, é uma forma de conflitos não elaborados. Não que todos os conflitos têm que ter respostas, mas pelo menos buscar meios de conviver com eles quando eles não têm solução, mas às vezes esgotar todas as soluções, as possíveis soluções primeiro, né? Então, qual é a maneira que você quer tratada pelas pessoas que você convive? Qual é a maneira que você quer tratada que você quer ser tratada por você mesma? Então, observa também isso que é muito bacana. Muitas vezes a gente sabe, tem pessoas que não sabem como quer ser tratadas porque elas nunca pararam para pensar. Elas sabem só o que elas não querem, mas não sabem o que querem, né? Então, veja bem, se você sabe já como você quer ser tratada e sabe como você não quer ser tratada, fica muito mais fácil para você expressar isso.
Fica muito mais fácil você colocar limites para o outro e para você, porque às vezes não é o outro que te trata mal, é você. Não é o outro que te xinga, é você. Não é o outro que te critica. Você vai perceber isso. Começa a observar como que você se trata. Muitas vezes você não se trata bem. Muitas vezes você é seu maior inimigo, maior algoz. E a gente está aqui para propor e está sempre nas lives compartilhando conteúdos muito bacanas e também conhecimentos, inclusive que eu aprendi e testei em mim. E hoje, como eu falei, sempre eu falo, de uns tempos para cá, eu tenho compartilhado com meus pacientes, né? E é tão bom isso, é tão, assim, me toca muito o coração eu poder compartilhar essas preciosidades que a vida me ofereceu e eu poder dividir com vocês e que foram conhecimentos tão libertadores, tão importantes, e eu fico muito orgulhosa de poder tê-los para dividir com vocês. Então eu divido através do meu trabalho e muitas das lives eu trago convidados especiais ou faço como eu estou fazendo hoje, né? Então, você pode perguntar, Soraya, mas para que você perguntou para a gente como a gente quer ser tratada? Eu mesma, eu sei, mas eu não quis colocar lá, porque senão fica parecendo que as pessoas acham que eu não sou tratada bem. Gente, isso não é o importante. O importante é a consciência. Se você não tiver essa consciência, muitas vezes você não vai ser bem tratada, nem por você e nem pelo outro. Então, nós não estávamos falando ou perguntando se você não é o que você colocou na resposta. Se você não tem o que você colocou na resposta, mas nós estamos falando exatamente da importância de você saber como é que você quer ser tratada pelas pessoas, no trabalho, em casa, em geral, e por você mesma. Né? Então, por quê? Quando eu sei, quando eu tenho consciência, eu posso saber das minhas aspirações. Então, esse foi o nosso objetivo. Criar um espaço para que você refletisse sobre as suas aspirações. Não é ins, é as. Quais são as suas aspirações nos seus relacionamentos? Como você quer ser tratada por você e pelas pessoas que te rodeiam, pelas pessoas com as quais você convive, no seu mundo doméstico, né, no espaço doméstico, no espaço público, no trabalho, nas suas relações. Como é? É isso que é importante. Porque quando eu sei, tenho consciência disso, eu tenho aspiração. Por exemplo, se eu sei como eu quero ser tratada, eu vou observar como eu me trato. E se eu tenho aspiração de me tratar bem, com bondade, com compreensão, se eu tenho aspiração, e eu tenho, de ser mais compreensiva comigo e menos autocrítica, porque muitas vezes eu sou muito autocrítica comigo, de falar num tom respeitoso comigo, e eu tenho essa aspiração, e muitas vezes eu me pego falando como a minha mãe, os adultos do meu passado às vezes falavam com a gente quando eu era criança, principalmente quando errava. Então vocês podem observar que às vezes a gente faz isso com a gente. E eu tenho a intenção de me tratar muito bem. E eu estou aprendendo isso. E é tão bom, é tão libertador, sabe? É difícil, às vezes dói a gente ver o quanto a gente se trata mal, mas é tão libertador a gente ver que isso vai mudando a partir do momento que eu tenho consciência, estou atenta e também eu observo isso e tenho a aspiração de me tratar bem. Então, aquelas respostas, volte lá e coloque as suas aspirações. Como é que você quer realmente ser tratada por você e pelas pessoas? Você vai ver que isso vai ficando mais claro. Coloque no papel, coloque o bilhetinho para você. Como é que você quer ser tratada? Você vai ver que faz uma grande diferença eu ter consciência e buscar estratégias, colocar limites, deixar claro, conversar com as pessoas sobre isso, conversar comigo mesma, para que eu seja bem tratada do jeito que eu aspiro por mim e pelo outro. Então é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Eu vou encerrando aqui, porque hoje é bem mais rápido. Eu queria só dar esse recado para vocês. E olha aí que eu coloquei uma outra enquete
Anote, né, o que você gostaria de perguntar para mim. Sabendo que eu sou neuropsicóloga, tenho formações nas ciências contemplativas como meditação, mindfulness, compaixão, autocompaixão. Você sabe que eu tenho formação em pedagogia, psicologia, gerontologia. Então, o que você, ou como pessoa mesmo, né? Que a gente também vai acumulando uma bagagem como pessoa. Só de trabalho eu tenho quase 40 anos, né? Então, é muita coisa que já está acumulada e que eu posso dividir com você. Então, me conta aí. Coloca lá o que você gostaria de me perguntar, que dúvida que você tem, que comentários que você gostaria de fazer. Eu vou ficar muito feliz de ver a sua participação, porque isso é o que nos inspira, é para isso que a gente está aqui, é para trocar, né? Aprender e ensinar ao mesmo tempo.